Olá, boa noite, Tami, boa noite, Antônio, boa noite, Isa, sejam bem-vindos. Estamos iniciando a live de terça, a Andressa já está chegando. Boa noite, Livingston, boa noite, Marilza, boa noite, Isa, boa noite, Carol. Hoje vamos falar, sobre o autocuidado e o amor próprio, na quarentena e fora dela também. Mas tem muitas pessoas procurando, ajuda agora na quarentena. Então, a ideia da live de hoje é realmente ajudar essas pessoas a se sentirem melhor consigo mesmas. Então, sejam muito bem-vindos. Nelson Takamuni, boa noite, seja bem-vindo, Taka. Tem bastante gente nova hoje aqui, que legal. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Gabriel Júnior, Amanda. Acho que agora a Andressa vem. Boa noite, Carla. Sejam bem-vindos. Oi, cadê eu? Oi, cadê? Só falta a sua imagem, seu som já chegou. Só isso que falta, né? Mais nada. Para mim tá carregando, como que tá aí? Vamos esperar. Para mim tá inteiro preto a tela. A minha Tá, parte, a sua tá aparecendo, mas a minha tá isso. toda escura. Para Vamos mim ver tá se tá. assim também. Hoje sou Senão, eu que tô no escuro, Roberto. a gente precisava revezar, né? Claro, com certeza. Não vale só eu passar por esse Não, perrengue. imagina, Pra- eu tinha que compartilhar disso também, né? Sim, para quem não sabe, gente, acho que há 3 semanas, né? Isso. Teve um ciclone aqui na região sul e Curitiba foi afetada e eu fiquei sem energia durante a live, daí caiu a internet, não funcionava 4G nada e fiquei assustando o povo aqui. Pelo menos damos muita risada, né, Roberta? Sim, tem uma convidada querendo dar oi pro povo, Olha querendo lá, colo. acho que ela vai entrar no meu lugar, porque eu não apareço Pois aqui. é, não. Eu acho bom, se você consegue sair dele, Eu vou tentar sair e entrar de novo, só um minutinho. isso. Boa noite, Neguinha. Boa noite, SOS Sobriedade. Boa noite, Mauro. Então, só vamos aguardar a Andressa chegar. Boa noite, Denise. Problemas técnicos, né? Ao vivo acontece. Boa noite, Cleia. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver se agora entra. Boa noite, Roberto Edson Serafim, Senhor meu Pai. Que bom que você está aqui de novo, Pai. Vamos ver. Cadê a Andressa, Rodrigo? Eu tô fazendo a mesma pergunta, só vem o som dela, a imagem não. Gente, eu tô doida pra entrar nessa live, mas não tá dando certo. Que estranho! Que é isso? Por que será? Não sei. Deixa eu ver se tem alguma. Não tem nenhuma autorização por aí, Rô, na parte de baixo, não tem nenhuma, nada de Não. autorização. E todas as outras, quando eu fiz, não tive problemas. Gente, deixa eu. E Quer, pra mim, eu vou eu tentar sugiro sair mais que você uma vez. coloque em modo avião e entre de novo. Mas em modo avião, daí eu não consigo acesso à internet. Isso, mas bem rapidinho. Sai, coloca em modo avião, sai do modo avião e entra de novo. Tá, já volto então. Tá. Boa noite, Luana. Pessoal, só um minutinho, estamos aguardando a Andressa conseguir entrar, porque como vocês viram, vem o som dela, mas não vem a imagem, né? Então, é importante que a gente consiga, já que não dá para ter o contato físico por conta da quarentena, pelo menos o contato visual, né? Vocês fazerem com a gente, isso é importante também. Então, tenham só um pouquinho de paciência, enquanto isso, fiquem aqui comigo. Boa noite, Lu. Ó, a intrometidinha. Gostaria que as pessoas que estão aqui pela primeira vez hoje, que comentem, que interajam, que fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. Esse espaço é um espaço nosso para troca mesmo, né? Onde acontece, além da técnica, da psicologia que eu e a Andressa trazemos aqui para vocês, tem também... Ah, deu certo!
tem também essa troca, né, de tudo que vocês vivem e passam pra gente. Estava falando aqui com o pessoal que está entrando pela primeira vez, para participarem, ficarem aqui conosco, interagirem, né? Com certeza, a gente sempre tenta trazer o máximo de informação possível que seja com valor para agregar na vida pessoal de vocês, né? Isso. Então, Isso boa aí é uma troca noite. sempre bonita. Boa noite. Agora eu acho que a gente consegue seguir com a live. Sim. Né? Boa noite, Mafusco. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Aqui eu não consigo ver o pessoal que já entrou, né? Mas sejam todos bem-vindos. Hoje a gente trocou de lado, né, Rô? Hoje a gente entrou pela página da Rô, né? É legal até para a gente fazer um teste de como que é a repercussão disso, né? Sim, verdade. Poder estar atento. Então, é que geralmente a gente faz lá dá na mesma, né? A gente sempre... Sim, o nosso público é o mesmo. Hoje tem bastante gente nova, mas vamos lá, porque a ideia é que a gente realmente seja uma equipe juntos, né? Não só eu e a Andressa como equipe, mas com todos vocês. Certeza. Exatamente. A gente quer... E aí, pessoal, eu já vou pedir para vocês colocarem aí nos comentários temas que vocês queiram ouvir aqui. A gente está aberto para trazer qualquer conteúdo para vocês, né? Porque a gente quer que seja para vocês. Como vocês estão sempre nos acompanhando, então nada mais justo que vocês começarem a ajudar a gente a selecionar esses temas que possam trazer valor para a vida de vocês. Isso mesmo. Até porque a ideia é oferecer aquilo que vocês querem ouvir também, né? Exatamente. Então vamos lá? Vamos lá, Rô. Quer começar você falando hoje? Vamos, pode ser? Tanto faz por mim. Para mim também. Então, assim, a gente escolheu a questão do amor próprio e do autocuidado. Como a Rô comentou, que eu peguei algumas partes, né? Que agora na quarentena, essa questão da gente estar vivendo uma nova fase da vida, eu acho que isso trouxe uma necessidade da gente trazer um olhar muito cuidadoso para a gente, entender de fato o que é esse amor próprio que todo mundo fala e o que é esse autocuidado que vem junto ali, né, com o amor próprio. Eu vou só anotando aqui, Rô, que eu vi que já passou um tema, né, aprender a falar não. Amanda. Eu vou anotando aqui, porque senão depois a gente esquece. E depois mesmo, porque nós salvamos as lives, então quem não conseguir assistir completa, depois fica no YouTube, ou quem quiser compartilhar com alguém que não pode assistir agora. Mas os comentários que ficam aqui na tela que vocês estão vendo, não ficam salvos, eles desaparecem. Então a gente precisa realmente tomar nota, né? Exatamente. Então, assim, retomando o que eu estava falando, a gente está num novo momento em que a pandemia ela fez a gente começar a olhar mais para o nosso íntimo, porque como a gente não tem mais tanto contato com as pessoas, não tem jeito, a gente teve que fazer um processo de contato com a gente mesmo à força, né? Mesmo contra a vontade de muitas pessoas. Então, eu tenho recebido muita queixa do tipo assim, agora eu sou mais ansiosa, parece que minha cabeça não desliga, né? Então, muita coisa apareceu que, de repente, pela correria nossa do dia a dia, não era possível a gente olhar. Então, hoje, falando sobre o amor próprio e esse autocuidado, eu achei, a Rô que trouxe essa ideia do tema, eu achei muito válido para a gente poder fazer uma discussão que agregue, né? Principalmente agora, e que não só agora, mas que a gente consiga levar essa autopercepção, esse autocuidado, esse amor próprio para o resto da nossa vida, né? Que não fique só nesse momento da quarentena, mas que se torne um estilo de vida nosso, que já deveria ser, né? É que, como você falou, né, nós estamos recebendo esse aumento de queixa em relação a isso, e também porque nesse momento as pessoas não estão tendo fuga, nós já falamos isso em outras lives, né, as pessoas não estão tendo para onde fugir, então elas estão tendo que olhar para a situação e para elas. Então, no momento, muitas pessoas estão passando por emoções que não sabem lidar com elas,
tem sintomas físicos também, e tudo isso por não conseguir entender qual é a sua necessidade, o que ela precisa. São coisas que nós vamos abordar hoje aqui, né? Oi, Rô, ficou chiado agora no finalzinho, eu não consegui Eu ouvir. falei que são coisas que nós vamos abordar hoje aqui e ensinar como cuidar de si mesmo e o que engloba o amor próprio e o autocuidado. Uhum, A, exatamente. a Juscelma fez uma pergunta. Roberta, você está com a cachorrinha? Eu tô, Juscelma, mas agora ela deitou aqui no meu colo. Não sei se dá pra ver, ó. Tá aqui, ó. Lindo. Ela é um grudinho. Participa de todas as lives, né? A Belinha adora, né, se aparecer. Ela já levantou. Ó lá. Já falou dela, ela já fica toda animadinha. É. Então, acho legal a gente explicar, né, que, segundo o dicionário, o que significa amor próprio? É o sentimento de dignidade, de estima ou de respeito que cada qual tem por si mesmo. Ou seja, é o valor que nós damos a nós mesmos, né? Opa, desce. Não dá para balançar, né? E é um estado de apreço, de cuidado, de valorização mesmo, não só do que somos, mas do que precisamos também, das nossas necessidades, e que provém das ações que nos ajudam a crescer, psicologicamente, fisicamente e espiritualmente também. Uhum. Deu. Está procurando os comentários? É. Eu também me perdi aqui. O Nossa. Antônio comentou que não foi afetado. O Aí Eliseu o Eliseu comentou. É. Pode ler. Que bom ouvir sobre isso. Nesse momento em que passamos, é muito importante aprender sobre amor próprio. Obrigado, Roberto. Exatamente. Estamos aqui para isso, né? Com certeza. E ter esse amor próprio é muito diferente de pessoas que entendem que isso é egoísmo, né? Porque dependendo da maneira até que como as pessoas se posicionam, são coisas diferentes. E só que é muito a pessoa que não tem às vezes o amor próprio por si, né? Não tem esse amor próprio, quando ela vê o outro tendo esse comportamento, o entendimento da pessoa às vezes é assim: nossa, como é egoísta, né? Só pensa nela, né? Só pensa nele. E na verdade não. São coisas muito. Eu vejo assim na minha prática que são coisas muito delicadas, mas que são importantes e a gente tem que entender o equilíbrio disso. Por quê? Quando a gente fala desse amor próprio, eu preciso entender o que eu gosto, o que eu não gosto, e zelar pelo meu bem-estar, né? Por quê? Eu tenho que entender que delegar para o outro, né, não é o caminho. E a gente tem a tendência de delegar esse amor, que alguém nos ame, para a gente se sentir amado, né? E na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando eu começo a delegar isso para o outro, é uma responsabilidade muito grande, e o conflito na relação, ele tende a ser muito maior do que se, de repente, eu aprender a me amar e achar o ponto de equilíbrio aí. Porque aí entra... Oi, Rô, pode falar. O outro nunca vai oferecer exatamente aquilo que a gente necessita, porque só nós sabemos quando sabemos, né? Porque muitas pessoas não sabem quais são suas necessidades, é uma das coisas que vamos falar hoje. E não tem como o outro preencher um buraco, um vazio, um espaço que é seu. Só você vai saber nutrir aquilo que está ali necessitando do seu cuidado, né? E aí que tá, porque muitas pessoas não sabem como precisa nutrir esse amor próprio. E aí é aquele negócio, eu sempre espero do outro. Então, eu costumo falar assim, a gente tem que cuidar da gente, amar a gente, fazer aquilo que a gente espera que o outro faça. Né? Por quê? Porque se o outro fizer, legal, show de bola, vai só potencializar o meu sentimento de satisfação. Mas se o outro não fizer, eu não vou ficar me sentindo vazia. Por quê? Porque eu consigo preencher isso com o meu amor próprio. Né? Então, eu não fico dependendo. Aí a relação fica mais leve. De qualquer tipo de relação, né? Seja na relacionamento amoroso, relacionamento familiar, relacionamento entre pais e filhos, né? E até no trabalho, né? E
trabalho. Exatamente. Então, a gente tem que tomar cuidado, e aí, assim, eu delegar do outro que esse outro me ame da forma que eu espero, eu coloco um peso nessa relação no sentido assim, mas ele tem que saber do jeito que eu gosto, ele tem que fazer o que eu espero. E Uhum. não, na verdade não. E essa é a parte mais difícil da gente conseguir explicar de uma maneira que seja compreensível e que as pessoas consigam praticar isso na vida pessoal delas, né? Sim. Pelo menos eu atendo muitos casais aqui, né? Então eu vejo o quanto isso é difícil de achar esse ponto de equilíbrio entre o oferecer e o receber. E acho que realmente é por não ter um desenvolvimento, o hábito de cuidar de si mesmo e achar que cuidar é um cuida do outro sem antes cuidar de si mesmo. É, E aí é que tá o exatamente. problema, né? Porque o amor próprio é você manifestar a sua essência. E aí, para você estar no relacionamento, você precisa primeiro estar bem com você, se encontrar consigo mesmo, para depois oferecer o que você tem de melhor ao outro também. Mas primeiro você precisa saber o que você tem de melhor a oferecer, até para saber escolher bem um parceiro, ou uma parceira, um trabalho, qualquer outra coisa que envolva algo que você vai conviver no seu dia a dia. Uhum, exatamente. E aí eu acho que entra também o quanto é importante você se conhecer a ponto de saber o que você merece, o que é justo para você, o que é melhor para si ou não, o que você acha que realmente você merece passar ou não. E isso serve para relacionamento, para trabalho, para família, para finanças. Então, por exemplo, eu estou aguentando desaforo no meu trabalho, mas eu mereço passar por isso? Eu mereço ficar nessa situação de sofrimento, recebendo tão pouco, sendo que eu sei que eu estou doando o meu máximo, ou já não consigo doar o meu máximo porque eu não me sinto inteiro. E aí, quando a gente fala isso, geralmente vem a pergunta assim, a fala é assim, mas eu preciso do trabalho, Eu preciso do né? dinheiro, Eu que é preciso pior do do que do dinheiro. trabalho. Sempre essa é a questão. A gente entende, eu Sim, concordo, porque o dinheiro, querendo ou não, ele é essencial, porque senão a gente também não tem qualidade de vida, né? Fica preocupado com as claro. contas e tudo mais. E nós A questão é, dependemos, né, para sobreviver. com certeza. E aí, eu sempre levanto a reflexão assim, ok, você depende do dinheiro e você não está feliz. Então, como você vai construir essa caminhada para você, de repente, se desvincular desse serviço e encontrar outro? Qual vai ser Sim, o seu projeto para isso? Você está no momento necessário porque você depende desse trabalho. Mas você não precisa ficar nele o resto da sua vida, né? sim. Você pode construir, de repente, fazer um curso que vai te proporcionar outras áreas, mas entender que naquele momento ele é essencial, ele é necessário. Eu Uhum. posso não estar gostando dele, mas eu não sou obrigada a ficar nele para sempre. Mas eu tenho que Sim. aceitar naquele momento que eu preciso passar por isso até construir essa ponte que vai me levar num outro trabalho, numa outra possibilidade. Mas o primeiro passo para chegar nisso, né, que o que você falou está perfeito, eu só acho que antes disso a pessoa precisa ter um despertar, entender que aquilo é algo que não está sendo saudável, que está sendo tóxico, que está prejudicando ela. E aí, tá, às vezes a pessoa fica ali se contentando com um pouco, sem perceber o seu próprio valor, pela dependência que gera e nunca vai sair daquilo por não realmente, igual você falou, a pessoa tem que se organizar e entender que é uma fase até ela chegar onde ela quer, com o merecimento que ela tem, o desempenho que ela oferece e o que ela merece receber como recompensa. Mas se ela não faz isso e fica ali se contentando, tem um cara que eu estudo que chama a empresa Polose, fiz um curso de inteligência emocional, bem bacana, e ele fala sobre isso, né? Que ou a gente investe e faz, ou a gente arruma desculpa. Então, ou eu corro riscos e me programo para isso, eu dou um jeito, quem quer faz, ou eu fico achando que eu mereço pouco, porque pouco é melhor do que nada. Exatamente. E nunca vai sair E disso, né?
E esse é um pensamento que fica enraizado, né? Parece que é da cultura isso. Você tem que se contentar com o que você tem, porque você não é capaz de conseguir algo melhor, né? Ou se você arriscar, você vai perder o que você poderia, e é isso que você tem ainda, né? Então, é muito difícil, porque daí a pessoa ela fica limitada, às vezes, e eu vejo muito isso ainda hoje em pessoas que trabalham em concursos públicos, né? Não menosprezando, eu já fui funcionária, eu prestei concurso e tudo mais, mas a pessoa, pelo sentimento de estabilidade, ela se impede muitas vezes de desenvolver o potencial profissional dela pelo medo de perder aquilo que é pouco, mas que é certo. E também porque, claro que existe, né, uma contrariedade entre essa autonomia que nós, por exemplo, autônomas temos, versus a estabilidade que um concurso dá. Mas a insatisfação, quando eu morava em Avaré, não sei se eu já cheguei a comentar com você, mas é algo que eu nunca quis fazer concurso, e principalmente pela experiência de morar aí, conhecer várias pessoas que trabalhavam, principalmente na nossa área da saúde, e o quanto essas pessoas estavam insatisfeitas e por conta da estabilidade não saíam daquele lugar de insatisfação, de não se sentir realizado profissional, pessoalmente, porque de uma área vai contaminando a outra, né? A insatisfação é tão grande que ela vai tomando conta. E eu, até hoje, pelo menos da minha experiência até hoje, eu nunca conheci algum psicólogo, estou falando isso porque a minha experiência é a minha área, né? Nossa área. Que esteja realmente satisfeito com o seu trabalho no serviço público. Por quê? Porque existem muitas limitações, e a gente sabe, né, principalmente em relação aos recursos financeiros, que acaba restringindo o tempo de atendimento do paciente, acaba restringindo o acesso, acaba restringindo, muitas vezes, a pessoa que mais precisa naquele momento, o recurso ali que a pessoa tem para oferecer é limitado e ela se limita. Só que o que acontece? Ela acaba continuando naquilo, não investe, não sai, por achar que aquilo é melhor do que correr o risco de investir numa carreira e de quebrar, né, com essa crença também de que o garantido é melhor do que estar feliz, talvez ganhando menos. Exato. Mas o que te faz feliz? Exato. E a pessoa vai completamente na contramão do amor próprio dela. Porque daí ela é capaz de pegar a satisfação dela e guardar, deixar ali, né? E não correr atrás disso. Do que de repente correr atrás e fortalecer ainda mais esse amor próprio e descobrir o que realmente ela, vamos dizer assim, tem potencial para desenvolver, né? Então, na maioria das vezes são grandes profissionais, né, que se dedicam, que estudam, que conseguem passar no concurso, mas ao longo dos anos ali essa pessoa vai perdendo o brilho, parece, vai perdendo o encanto pelo trabalho que ela desempenha, porque realmente ela é limitada o tempo todo. E esse limite externo passa a ser interno também, né? Exato. E aí a pessoa começa a perder a qualidade de vida dela, né? Às vezes adoece pela insatisfação, ou vive constantemente com uma gripe, Por quê? Porque não está satisfeito, né? O corpo está ali gritando para a pessoa, mas como a pessoa não tem esse contato consigo mesma e não consegue, vamos dizer assim, identificar, aí vive uma vida constante, né? E sem essa satisfação plena que ela poderia sentir se ela fosse fiel ao que ela gostaria. Isso mesmo. E entra daí, né, no que você estava falando sobre não ser egoísta, porque talvez quando a gente fala, mas você precisa reconhecer o seu valor, e muitas vezes colocar isso para as pessoas, porque às vezes as pessoas estão tão acostumadas a você se deixar em segundo plano, ou não se impor em momento nenhum, né, não olhar para as suas necessidades, e quando você vai apresentar isso, a pessoa fala, viu, tá sendo egoísta agora? Nunca foi egoísta, agora vai ser. Entender que isso não é ser egoísta, né? Isso é você ser melhor para si mesmo e, consequentemente, a sua melhora vai refletir no próximo. Porque você vai estar satisfeito com você mesmo e todas as suas relações vão ser afetadas positivamente com isso. Com certeza. E aqui o Ronaldo colocou assim, é importante distinguir o amor próprio do egoísmo, né, que a gente está falando.
Exatamente. Até porque, assim, principalmente num relacionamento amoroso, em que o relacionamento ele exige um ponto de equilíbrio, né? Entre você abrir mão e você não abrir mão de certas coisas, que não é fácil. E aí, a comunicação é a coisa mais importante de um relacionamento. Aqui agora eu estou falando do relacionamento amoroso em si. Mas precisa conversar, precisa estar alinhado. Por quê? Para não passar a ideia de egoísmo, né? E sim de que precisa ter esse ponto de equilíbrio aí para que ambas as partes saiam de uma forma, vamos dizer assim, satisfeita. Às vezes eu nunca vou atingir o meu 100%, né? Falando de relação, porque existem expectativas que o outro nunca vai poder cumprir para você. Mas entender esse ponto de equilíbrio e saber que em alguns momentos eu vou ter que abrir mão de certas coisas, desde que eu não comece a tentar me encaixar num lugar que eu não caibo mais, entendeu? Sim. A Amanda comentou, né? Aceitar a vulnerabilidade e aprender com ela. É exatamente isso. Porque se a gente reconhece os nossos limites, a gente consegue entender onde estão, né, as nossas limitações ali em relação a, muitas vezes, a escolha. Não só em relação a, porque eu não tenho uma perna, então eu não posso andar com duas pernas. Não, mas às vezes é um limite que você quer impor, não um limite que já veio imposto. E lidar com isso para as pessoas é muito mais fácil lidar com alguém que não tem uma perna, com o limite que todos veem, o limite que é externo, do que lidar com o não que você oferece, do que lidar com o escolha que você faz quando você está fazendo algo que realmente é por você. Uhum. Exato. E aí entra o amor próprio, que vem do amadurecimento, ele nos permite identificar as nossas forças, as nossas fraquezas e aprender a lidar com elas. Uhum. Exato. Então é cuidar da autoestima, é lembrar da tua força e não deixar ninguém diminuir. Porque às vezes a gente esquece, né? Principalmente quando é num relacionamento tóxico, seja de trabalho, seja de relação amorosa, amizade ou até relacionamento familiar, onde a pessoa começa, né, a se perder, então ela não consegue identificar o que faz ela se sentir forte. Onde está ali a garra dela, né, a força, não só a força física, mas a força realmente de lutar, de sonhar, de almejar e de conquistar tudo isso também, né? Porque sem isso, a pessoa não consegue crescer e fica estagnada naquilo que nós estávamos falando. O Ronaldo falou aqui, ó, desculpa, mas é típico da mulher esperar que o companheiro adivinhe o que ela espera. Eu não diria que é só da mulher, né? Acho que ambos os personagens da relação amorosa esperam isso, né? É como se dentro da relação já tivesse ali meio que implícito que eu tenho que saber o que o outro espera, né? E não é assim. A gente só vai aprender isso conversando, falando, mas para isso eu tenho que entender como que eu funciono. A gente falou muito isso nas lives de relacionamento, né? Relacionamento amoroso, né? A comunicação, ela é a base principal de toda e qualquer relação. Então, não tem como adivinhar, não existe bola de cristal, né? E quando a gente entra numa relação, até pela culpa, porque assim, quando a gente cresce dentro da nossa família, né? Todo mundo tem aí os seus papéis principais na vida no desenvolvimento infantil. A gente desenvolve uma comunicação assim, a mãe e o pai sabem o que a criança precisa, né? E aí não precisa a criança não precisa nem pedir porque os pais já sabem. E aí essa criança e já atende, né? A criança mal apontou o dedo, a mãe já está pegando o que a criança está pedindo. Então, esse nível de conhecimento não vai acontecer em outras relações, né? A questão de, tipo assim, eu sei o que meu filho precisa. Geralmente é a mãe e o pai que sabem, porque convivem desde bebê e ensinaram isso para a criança. Ensinaram aquela comunicação, né? Isso, então por isso que às vezes a pessoa está triste, o pai ou a mãe já sabe.
pela expressão, pela maneira de se comportar. Mas isso, ó, desde quando nasceu. Você entra numa relação, o seu par, ele não vai saber como você funciona. Se você não falar, se você não apresentar as suas necessidades e o que você espera, o outro nunca vai poder acessar, né? Ah, mas ele sabe que eu gosto. Ok, mas você às vezes vai ter que repetir 1000 vezes, entendeu? E ele sabe o que você gosta, do que você permite que ele saiba. Eu já falei, É, né, nas lives sobre relacionamentos que eu queria comprar a bola de cristal só para eu ficar aqui nesses momentos da live e falar, a gente não tem a bola de cristal na relação. não tem. Então não tem como adivinhar, não tem, às vezes, por uma expressão a gente consegue, claro, perceber, né, que a pessoa que está ali do nosso lado tá brava, ou tá cansada, ou tá feliz, ou tá precisando de um momento de silêncio, mas às vezes a pessoa tá com outro problema que não é o silêncio, por exemplo, que ela quer, ou que ela precisa de alguém para ouvi-la, ela precisa de alguém para fazer um carinho, só que o outro só vai saber se essa pessoa que está precisando comunicar, porque são as necessidades dela. Então, só ela vai saber comunicar o que ela precisa naquele momento. Aí a Amanda perguntou aqui, né, como introduzir o autocuidado. É exatamente essa parte que vamos entrar agora. Eu queria perguntar, Rô, antes da gente começar, eu queria que o pessoal colocasse aí no comentário o que eles entendem por autocuidado. Perfeito. Né? Porque assim, a gente trabalha bastante com essa questão do autocuidado e isso ficou muito mais evidente, então exigiu um pouco mais de estudo. E eu vejo que muita gente tem um pensamento errado de autocuidado. Uhum. Então, coloquem aí nos comentários, eu vou tomar uma água enquanto isso, porque a gente fala muito, né? Sim. Vocês não estão falando, então eu vou deixar esse espaço agora para vocês. Comentem aí o que vocês entendem por autocuidado. E se ninguém colocar nos comentários, a gente não vai contar, Rô. Igual aqueles programas de TV, né? Que fica, já. E aí fica 1, 2, 3 horas, aí apresenta no final um negócio bem sem graça. Não é o nosso caso. Podem responder que vai rolar e vai ser legal. Ah lá, a Amanda já respondeu. Legal. Assim, de também. Dizer não, cuidar do lado mental, estético, cuidar da aparência. O que mais? Vamos lá. Tudo isso tá certo. É o cuidado de si mesmo, é quando a pessoa se cuida por si mesmo, da saúde, do emocional, da vida social. Muito bom, Joselma. Cuidar do lado financeiro, perfeito. Isso também é autocuidado, também é amor próprio. Porque faz parte da sua vida, né? É uma das áreas que você tem que cuidar da sua vida. Porque quando não cuida, traz problemas, você fica insatisfeito e girando a vida em torno daquele problema, né? Exatamente. Então, e a parte financeira, sim. Se perceber o que precisa, ter amor próprio. Autocuidado é velar pela sua imagem, saúde. Isso. Legal. Tudo. Vocês estão de parabéns. E autocuidado também é você se sentir bem com você mesmo, independente da sua aparência, independente de coisas externas. Olha lá, fazer o que nos faz feliz, cuidar do corpo. E lembrando que o cuidar do corpo, cuidar da aparência, não é para você ficar dentro de um padrão que as pessoas exigem. Não. É você cuidar porque aquilo te faz bem. Sim. Estar bem com você, como você é e como você está buscando para ficar bem, né? Isso. O Ronaldo colocou também cuidar do descanso, com certeza. Mental, espiritual, saúde, também da imagem. Não se comparar. Nossa, Amanda, adorei isso. Não se comparar. Né? Exatamente. Isso tem muito a ver com amor próprio e principalmente o quanto a gente consegue não viver dentro da caixinha, né? Dos rótulos que hoje a sociedade, que as mídias sociais também nos impõem em relação de que aquilo é o ideal agora, do momento, né? Da moda. E isso não vai, porque cada um de nós temos nossas necessidades que são particulares, são singulares, e você tem que estar bem com o que é bom para você. Se você se identifica com alguma coisa da moda, tudo bem você querer seguir, mas que aquilo seja uma escolha e não a única opção.
Exatamente. Tem que saber diferenciar bem, porque a gente se confunde em alguns momentos. E a gente tem que tomar cuidado, porque tentar se encaixar num padrão não é sinônimo de se sentir bem, né? Pelo contrário, porque às vezes aquilo não tem nada a ver com você e você está tentando fazer porque as pessoas acham bonito ou as pessoas falam que é certo fazer. Uhum. É diferente, por exemplo, você buscar fazer uma atividade física porque você entende os benefícios que isso traz para o seu corpo e, de repente, você fazer uma atividade física só para ficar marombado, porque é o que está todo mundo fazendo agora. Porque mulher gosta de cara marombado. Quando não é verdade também. Né? Nem todas as mulheres gostam. Nem todas. Algumas talvez idealizem isso, outras não. Sim. Então, e mesma coisa ao contrário, né? Homens às vezes idealizam também mulheres marombadas, mas tem homens que não. E tá tudo bem, não tem certo e errado, né? Então, eu tenho que entender essa diferença do que eu estou buscando, qual é a função daquilo que eu estou fazendo para mim. Se é para o meu cuidado real ou se é para cumprir um padrão. Eu sempre tenho que estar pondo na balança para entender. Porque se eu estou fazendo pelo padrão, em algum momento isso vai me fazer muito mal. Se eu estou fazendo porque eu entendo o bem-estar que isso me traz, me proporciona, legal, eu tenho que continuar investindo. E aí, são duas coisas diferentes que as pessoas, geralmente, quando elas estão fazendo um autocuidado que não é por si e pelo seu bem-estar, geralmente, pessoal, não entendo, eu não estou generalizando, mas a grande maioria fica postando, né? Diferente se isso tem um fundo profissional, tá? Mas, por exemplo, a pessoa tá lá, ela quase não pratica esporte, aí ela vai lá praticar e fica o tempo todo batendo fotinho, né? Fazendo selfie para postar, para provar que ela está tendo esse autocuidado. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o autocuidado não é só o que a gente posta nas redes sociais. A gente tem que viver aquilo com recorrência na nossa vida. Isso tem que ser uma constante. Por quê? Porque eu entendo que isso, a longo prazo, vai me trazer um bem-estar melhor e uma qualidade de vida na qual eu vou ficar bem nas áreas. Apesar das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, eu vou estar bem comigo mesmo. E isso facilita eu passar pelas situações difíceis da minha vida. Eu acho que, assim, de forma bem resumida e até direta demais, seria, antes de ser uma verdade no Instagram, no Facebook, em qualquer mídia, em qualquer rede social, tem que ser uma verdade dentro de você, tem que ser uma verdade dentro da sua casa, da sua realidade. Não adianta postar, meu amor, minha vida, e dentro de casa estarem se matando, né? Não adianta, eu tenho o emprego dos sonhos, o chefe vira as costas, chama de capeta, de tudo que é nome. Não, é fazer com que aquilo seja a extensão do que é dentro de você e que isso possa ser externalizado também. Se for para postar uma mentira, não posta nada. Seja honesto com você. E nem para ficar provando nada para alguém, né? Porque pior pessoas ainda, né? O que é pior. E aí mostra que não tem o autocuidado, né? Na verdade, tudo isso é um reflexo de falta de amor próprio e falta de autocuidado. Sim. Porque se eu estou zelando por mim, eu não preciso provar isso para ninguém. E aí, o nível de postagem, por exemplo, que eu vejo nas redes sociais, são diferentes, né? É diferente de uma pessoa que você sabe que ela está ali se cuidando e aquilo é positivo para ela, de quando não é. Né? Principalmente quando você acompanha algumas pessoas, né? E você atende algumas pessoas, você sabe essa diferença, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que tentar zelar por esse autocuidado e lembrar que alguns comportamentos, no início, eles não são gostosos, né? Tipo, nossa, como eu adoro fazer dieta, como eu adoro comer salada. Mentira, eu particularmente não gosto, né? Então, mas eu como por quê? Porque eu sei dos benefícios que isso me traz, né? Eu não gosto de autocuidado. Isso é autocuidado. Eu não gosto de chá. Para mim, chá tem gosto de água suja, né? É isso que eu sinto. Mas eu sei os benefícios que ele me traz. Então, por exemplo, eu não abro mão do meu chá da noite. Mesmo eu não gostando, tomando, fazendo cara feia, porque é verdade. Eu tomo. Eu já amo chá.
Só que eu tomo pelo meu bem-estar, porque eu sei dos benefícios que ele traz para mim. O quanto eu me sinto mais tranquila no outro dia, a sensação de ansiedade, porque eu também estou sendo atacada, né, pela ansiedade nessa quarentena. Eu sei o quanto isso está impactando na minha vida. Então, eu preciso de recursos que eu possa trazer bem-estar para mim, mesmo que eu não goste. Isso é autocuidado. É saber o que o meu corpo precisa. Isso também, aí é que tá, né? Entender qual é a sua necessidade. Porque como tudo que você não gosta, que você falou, por exemplo, eu gosto, mas tem uma série de coisas que eu não gosto, que eu também pratico. Por quê? Porque eu vejo que isso vai me trazer qualidade de vida, vai me trazer um bem-estar, não só naquele dia que eu estou praticando, mas ao longo do dia, da semana, do mês. E isso é uma construção, né? Então, o autocuidado é exatamente isso. É você praticar ações, você alimentar os seus sonhos. Então, por exemplo, eu quero ter uma saúde muito bacana para que daqui 30 anos eu possa fazer as viagens que eu gosto de fazer e continuar tendo o mesmo desempenho físico que eu tenho, se não ainda melhor. O que eu preciso fazer para isso hoje? Treino, né? Não tem jeito. Cuidar do meu corpo, da minha mente, do meu espírito. Da sua alimentação. Sim, e aí vai ter um monte de coisa. Eu vou ter que cuidar do meu sono, da atividade física, né? Do sono, de como eu me sinto comigo mesmo, de como eu me sinto em relação ao meu trabalho, porque tudo isso vai interferir, de qual planejamento eu faço para realizar essas viagens, não daqui 30 anos, mas que viagens eu já faço hoje, que também é a realização desse sonho. Então, tudo aquilo que é seu, mas que você precisa ter uma ação para construir aquilo a curto, médio e longo prazo. Exatamente. E aí, é assim, você tem que construir mesmo que você não goste, né? Então, a gente tem que colocar na cabeça que nem tudo na vida que a gente vai fazer no autocuidado é porque a gente ama de paixão fazer, entende? Não é. Então, a gente tem que fazer porque entende que os benefícios a longo prazo serão maiores do que o não fazer hoje. Sim. E traçar esses objetivos, né? Eu acho que ajuda muito pensar em curto, médio e longo prazo, porque não dá para eu chegar lá, por exemplo, a pessoa que está insatisfeita com o corpo. Não dá para ela chegar no corpo ideal se ela não começar agora fazendo o melhor que ela tem com as condições que ela tem. Então, talvez, se hoje ela não consegue treinar 1 hora, que ela consiga fazer 10 minutos por dia, é melhor do que nada. Ela está movimentando o corpo dela e está tendo a ação de construir aquilo que ela quer. Ela está traçando um objetivo, seguindo aquilo, e, de alguma maneira, isso reforça para ela, né, interiormente, que você está fazendo. Então, você já está muito mais perto de chegar do que se você tivesse parado. Exato. E aí, uma atividade muito simples da gente fazer para saber se a gente está coerente com os nossos objetivos ou não. Primeiro, é traçar os objetivos, né? Porque às vezes a gente, tipo, eu tenho aqui, eu sei o que eu quero. Mas é diferente, você tem que escrever para isso se concretizar. Então, você escreve os seus objetivos e aí você desenha embaixo como se fossem caminhos que te levem a isso. O que você faz hoje que te leva nessa direção, né? E aí, assim, será que tá te levando mesmo nessa direção ou o seu caminho tá indo na contramão e você esperando que você tenha aquele resultado? Né? Então, façam esse exercício, já fica aí para a semana, depois vocês vêm contar pra gente. Né? Quem quiser mandar foto, compartilhar, vai ser bem bacana, né? E eu acho que é exatamente isso. O autocuidado é cuidar de si mesmo, é buscar todas as necessidades que o seu corpo e sua mente exigem de você. Então, primeiro é reconhecer quais são suas necessidades, e para isso é questionamento, é autoobservação, é entender que às vezes o nosso corpo está dando sinais. A questão de ficar doente, né? Tem tudo a ver com a emoção que estamos passando naquela situação, afetivamente falando, mas também com o que estamos nutrindo o nosso corpo. Porque se eu estou me nutrindo de coisas que não melhoram a minha imunidade, a minha saúde como um todo, isso vale para a nutrição física e mental, né? Porque se eu estou me nutrindo de pensamentos tóxicos ou de palavras tóxicas, ou comparando a minha vida com a dos outros no Instagram, isso tudo vai me contaminar, vai me intoxicar e meu corpo vai ter uma resposta fisiológica negativa. E o contrário também acontece.
né? Quando a gente começa a se cuidar, essa resposta fisiológica positiva vem e ela não demora muito para ver. Exatamente. Então, é lembrar que isso está no nosso controle e aperfeiçoar o seu estilo de vida, cada dia mais. Então, o que eu falei, né? Antes de fazer 10 minutos de atividade física hoje e ter um almoço mais saudável e, sei lá, talvez no jantar dar uma extrapolada ou o contrário, do que não fazer nada. Exato. E não achar que é assim, né? Ah, eu tô fazendo a minha dieta e de repente hoje me chamaram para ir para comer alguma coisa diferente e aí eu já enfio o pé na jaca e acabo com o resto da semana. Não! Né? Eu evito ir porque eu não vou conseguir, né? Não vou conseguir não comer. Então, assim, você não precisa não comer. Vai lá, come e compensa na próxima refeição. Mas não o resto da semana você fica enfiando o pé na jaca, aí não dá certo, né? Sim. Então, a gente tem que pensar nisso. E lembrar que autocuidado é respeitar seus limites. Isso inclui também a alimentação, no sentido de que não precisa comer até passar mal. É um dos prazeres que a gente tem, mas não precisa chegar nesse ponto. Por exemplo, eu e o Rodrigo, a gente passou na nutricionista, né? Agora a gente não tá indo por conta da pandemia, mas a gente passou na nutricionista e aprendemos a comer certo, né? Então, respeitar os horários, respeitar a qualidade da alimentação. Só que chega no final de semana, a gente se permite não seguir o cardápio da nutricionista. Por quê? Porque é o único dia que a gente tem para fazer coisa que a gente gosta, né? Uma coisa diferente, né? Já vou pegar comer tanta salada durante a semana, né? Que no final de semana a gente se permite. Mas ok, é uma refeição no fim de semana, entendeu? Eu me permito comer aquilo que eu gosto. Para quê? Para que eu tenha a força de continuar a próxima semana fazendo tudo aquilo que eu estou me dispondo a fazer. Né? Para que você saiba que todo esse esforço, né, essa disciplina também, em relação a tudo que você faz durante a semana, tem uma recompensa além da sua saúde, do seu cuidado com você mesmo, desse bem-estar, você também extrapolar de vez em quando, porque você está equilibrada. Deixa eu só perguntar, meu microfone está ruim? Meu pai comentou que o microfone está com ressonância. Ele tá como se tivesse estourado o som. Que estranho, eu vou tentar tirar o fone. Não dá para ouvir. Não? Agora eu ouvi. Tá bom? Melhor com ou sem fone? Ah, tá bom. Agora parece que tá bom. Acho que melhorou. Responda pra gente, por favor. Coloquem aí, pessoal. Avisem a gente. Vamos continuar enquanto o pessoal não fala. Isso, só para avisar, não sei se você viu a hora, mas só temos 10 minutos. Eu vi. O Ronaldo comentou aqui, fazer esse exercício de planejar objetivos e que meios utilizar para alcançá-los a longo, médio e curto prazo é muito importante, mas é difícil e supõe um bom conhecimento próprio. Exatamente. Por isso que muitas vezes a gente precisa de ajuda profissional, né? Porque essa ajuda vai nos orientar sobre como fazer, por onde fazer, e de certa forma, essa ajuda que vocês estão tendo aqui hoje através das lives é um tipo de direcionamento também, né? Às vezes a pessoa, mas eu não tenho condições de fazer terapia. Tudo bem, existem recursos hoje gratuitos, esse é um deles, é um canal para isso. E que nós estamos aqui à disposição para ajudar também, mas isso só vai acontecer se você começar a identificar que você tem necessidade de sair do lugar onde você está, da situação em que você está, né? Exatamente. E aí tem uma outra coisa. A gente tem só que tomar cuidado para não esperar a condição perfeita para fazer algo, né? Sim. Não existe condição perfeita, não tem como eu esperar que alguém vá fazer por mim e nem que alguém vai me ajudar a fazer isso. Isso é meu, é responsabilidade minha. É autorresponsabilidade. É autorresponsabilidade. Então, eu tenho que criar esse ambiente que nunca vai ser perfeito, mas eu tenho que ir ajustando ele de acordo com a minha necessidade. Né? Então, entender que não vai ter esse momento perfeito, maravilhoso, em que tudo vai dar certo. Não. Mas, de alguma forma, eu tenho que começar a agir. Isso. E evitar hábitos que fazem mal à saúde física, à saúde mental. Adotar medidas de prevenção também, né, para o adoecimento. E situações de risco. Então, se, por exemplo, eu sei que
que se eu deixar para treinar no final do dia, esse é um caso meu, tá? Um exemplo pessoal. Se eu fico deixando para treinar no final do dia, chega no final do dia eu já fiz tantas coisas e eu tô tão cansada que fazer uma atividade física que eu já não me identifico muito é algo que eu não vou fazer ou eu não vou fazer com vontade, vai ser por obrigação. Diferente de quando eu faço, quando eu acordo e aquilo já me faz ficar bem durante o dia e também eu já sinto, bom, já me livrei do problema, já me livrei daquele compromisso que eu não sou muito afim. Então, começar o dia com atividade física, para mim, é legal. Tem pessoas que preferem fazer à noite antes de dormir. Ótimo. É necessidade de cada um. Hã? Eu prefiro acordar 5h30 da manhã e fazer uma atividade do que eu ter que fazer a atividade à noite depois de cansada. Sim, mas também porque nós trabalhamos muito com o mental, né? Então é um cansaço que às vezes não é físico, mas por falta de energia psíquica a gente já não consegue mais, o corpo não corresponde. Tem pessoas que, como trabalham mais manualmente, acaba não tendo esse cansaço psíquico e quando vai para academia ou quando vai praticar um esporte à noite se sente bem, porque é como se esvaziasse a mente. A nossa já não tem mais espaço para esvaziar, porque já não vai receber nada, né? Não, mas na verdade, eu acho que assim, o cérebro já está tão cansado que ele já nem manda mais informação. Levanta, né? Corre. Ele já não está mais no seu estado pleno, né? Isso. A Amanda fez um comentário aqui que é bem bacana, né? Deixar atividade que não gostamos para depois pode virar procrastinação. E como, né? Uma das principais causas de procrastinação é a pessoa não começar a fazer aquilo que é incômodo ou que é desconfortável e ela passa a nunca fazer. E daí simplesmente ela não tem o resultado que ela deseja. Então, naquele exercício, na linha lá, vai chegar no nada, né? Porque ela tá fazendo o contrário. Exatamente. E aí não tem como, né? A pessoa não vai atingir a sensação de plenitude porque ela não está indo no caminho que ela deveria seguir. Ela está indo só no caminho que traz o bem-estar momentâneo e abandonando tudo aquilo que ela tem de projeto de vida. Exato. E aí, eu acho que entra exatamente isso, né? Atividades que sejam prazerosas e que possam trazer os resultados que você deseja. Ou, se não são atividades tão prazerosas, mas onde você quer chegar com o resultado dessas atividades. Então, por mais que não seja o prazer a motivação principal ali, que isso seja o fator para você conseguir chegar até onde você quer. Então, seja ter saúde daqui a anos, ou seja estar bem consigo mesmo, porque, por exemplo, eu não sou... Para mim é chato começar a atividade física. E, na verdade, exercícios, repetição. Atividades que são externas, assim, eu me identifico. Mas a repetição na academia... A repetição... Todo dia que eu vou é por obrigação. Sim, mas aí quando você vai pensando já no benefício que você vai ganhar. Não. Então você não vai. Como você consegue ir? Eu vou obrigada. Eu vou porque assim... Para eu ir... Eu estabeleci uma regra de obrigação. Entendeu? Para mim é uma regra de obrigação. Entendi. Para mim eu vou assim... Ai, que vem, né? A frustração lá que a Amanda falou. Muitas vezes porque daí a pessoa desiste no meio do caminho e começa a se sentir frustrada, incapaz. Por exemplo, às vezes que eu desisti ou que com a quarentena principalmente, né? A academia parou, voltou, parou de novo, tá sem. Então é em casa e não tem o que fazer. É estabelecer horário, rotina, disciplina. E aí o que me motiva é pensar. Vai ser agora e daqui a pouco vai acabar. Mas o que me motiva por trás disso isso vai me trazer bem-estar durante o dia, qualidade de vida, eu vou dormir melhor. E quando chegar a final do ano que eu vou viajar, quando a quarentena passar, essa está sendo a minha motivação, tá, gente? Eu já tenho uma viagem paga, e isso tá me motivando muito. Porque daí eu penso, aquela viagem eu vou poder explorar, eu vou poder ir pra ilha, eu vou poder fazer trilha, fazer tudo o que eu quiser sem sentir dor. Porque meu corpo estará preparado para aquilo. Vamos torcer, né, Roberto? Pai, faça academia também, treine aí, porque eu vou te levar comigo. Mas isso me motiva, porque é algo que já tá certo.
Então, não é, eu quero estar com o corpo do verão. Isso não é uma verdade para mim. Mas eu quero estar bem para eu poder fazer tudo aquilo e eu gosto dessas aventuras de explorar mesmo a natureza. Então, isso para mim é algo que é muito motivador. Eu saber que eu vou poder fazer o que eu quiser sem prejudicar meu corpo e estando bem fazendo aquilo. E sem se sentir incomodada, né? Pelo cansaço e tudo mais. Sim. É a mesma coisa. Eu gosto de fazer atividade só porque eu gosto de viajar e fazer mochilão. A gente anda muito quando a gente viaja. Muito, assim, muito. A gente não para. É andar. Isso é muito bom. A gente acorda 8 horas da manhã, para de andar 10 horas da noite, entendeu? Conhecendo o máximo de lugar que a gente pode. E aí entra a necessidade da atividade física. Por quê? Porque senão você não tem condicionamento para fazer essa caminhada. Mesmo que não seja uma caminhada acelerada, você acaba andando demais, seu corpo se exercita demais. Então, se você já está treinado durante um bom período, a hora que você vai fazer a caminhada, você só vai curtir o momento. Você não vai se sentir cansado, estafado, né? Enfim, não. Exato. Então, acho que só para dar tempo de a gente concluir... É verdade, eu já estava esquecendo. Já vai avançando. O que é importante, né? Então, além de pensar nas atividades que sejam suas necessidades, as que podem ser prazerosas, se não uma motivação que seja prazerosa que nem a sua. Por mais que naquele momento você não pense, eu vou fazer isso porque eu vou fazer um mochilão e eu vou conhecer vários países, várias coisas. Não, eu vou fazer isso porque eu tenho que ir. Ótimo. Para mim, eu tenho que ter um prazer no final, que é pensar. Eu já me imagino lá no lugar. Me imagino naquelas montanhas, eu me imagino perfeitamente. Então, isso para mim funciona. Nós estamos compartilhando coisas que funcionam com a gente enquanto pessoas, que é para vocês verem que isso pode funcionar com vocês também. Mas aí acho que algo muito bacana, sim, é como está a sua rotina? Primeiro questionamento, né? O que você já faz e o que pode ser considerado como autocuidado? Então, autocuidado, as meninas estavam falando ali, é você ouvir uma música agradável, é você, quem gosta de dançar, dançar enquanto ouve a música, se você gosta de uma casa limpa e cheirosa, limpar a casa do jeito que você gosta, deixar perfumada, deixar organizada, deixar com a sua cara, é você fazer atividade física para entender que aquilo também é prazeroso, porque traz também a sensação de bem-estar depois, né? Na hora só é chato para quem não gosta. Depois a sensação é, puxa, que legal, né? Você Valeu fica leve, né? Valeu a pena. Isso. Mas o momento de fazer, tem pessoa, igual eu tenho motivação zero, né, para fazer atividade. Mas depois a recompensa é muito gostosa, assim, de falar assim, nossa, que bom que eu vi. Valeu a pena, né? Valeu a pena. E eu acho que é isso, né? Isso é algo que a gente tem que fazer diariamente. Como eu estou me sentindo hoje? O que eu preciso hoje? Será que eu estou precisando de uma caminhada mais intensa? Será que eu estou precisando de mais tempo de exercício? Ou será que hoje meu corpo não está bem a ponto de eu não conseguir fazer exercício e eu preciso respeitar esse limite também? Né? Em relação à alimentação, em relação ao que você precisa ouvir às vezes, o que a gente precisa é também abrir mão de certos hábitos, e isso inclui pessoas. Existem pessoas tóxicas que nos contaminam com emoções que nos adoecem. Então, como você vai evitar aquele tipo? Oi? A gente tem que aprender também a identificar isso, porque faz parte do autocuidado. Né? Às vezes tem pessoas que são tóxicas e que a gente vai ter que aprender a colocar certos limites ou ir retirando devagarzinho da nossa rotina. Exatamente. E eu acho que o principal é lembrar que nós é que temos o controle disso, né? Como falamos bem no início também, estou vendo aqui os comentários. E você consegue identificar o que você precisa hoje, o que seu corpo precisa hoje, o que sua mente precisa hoje, se você precisa silenciar, se você precisa fazer uma oração, se você precisa fazer meditação, se você precisa ficar um tempo sozinho com você, nem que seja 5 minutos por dia, ou se você precisa ver pessoas, e como a gente não está podendo ver pessoas, qual a maneira de fazer isso, uma ligação, uma chamada de vídeo. Então, identificar o que está faltando para você, ou o que necessita ser incluído na sua rotina para te deixar melhor,
tá acabando o nosso tempo. E fazer isso. Exatamente. Então, pessoal, vem terça-feira de novo que a gente vai trazer novos conteúdos. Coloquem nos comentários aí pra gente, não agora, porque nós não vamos ler mais, não vai dar Mas mais mandem tempo. pra gente, né? O que vocês Mandem querem pra ouvir gente aqui no na direct. live. Exatamente, certo? Obrigada Beijo. a todos. Obrigada, Beijo, Rô. boa Beijo. semana a todos.